Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. É glorioso, é magnífico, é santo. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Depois de um culto abençoado, né? O primeiro culto, ouvimos a palavra veio em nosso encontro. Efésios capítulo 2. Apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 10. Amém, amados? Que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, aleluia, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, aleluia. Pela graça somos salvos em Cristo Jesus. Assente glorificando, adorando, louvando. Faça aquilo que o Espírito Santo te conduzir nesta manhã. Adore ao Senhor de pé, sentado, do jeito que você quiser. Já fomos libertos. Deus já, em Cristo Jesus, nos salvou. Já estamos salvos, aleluia. E agora livres da condenação do pecado. Agora livres para adorar o Senhor, porque nada mais nos condena, aleluia. Quero vos falar da salvação pela graça. É o tema dessa mensagem. A salvação pela graça, mediante a nossa fé. Aleluia. Oh, glória. Confesso que estava falando com a irmã Elira ali, a gente soa a mão, treme as pernas, não vê a hora de acabar a pregação, mas a hora que a gente começa a se alegrar no Espírito, parece que não quer acabar mais. Parece que quer acabar essa mensagem no céu. Aleluia. Mas a perna ainda treme, irmãos. E quando não treme mais é porque falta, aleluia, falta alguma coisa. Falta o temor de Deus nas nossas vidas quando nós não tivermos a humildade de dizer que ainda ficamos nervosos quando assumimos aqui o púlpito para pregar a palavra, porque o Deus é santo, aleluia. O Espírito é santo, o Deus Todo-Poderoso é santo, a sua palavra é santa, a responsabilidade é grande, aleluia. A Bíblia nos diz em Apocalipse 13, capítulo 8, que o Cordeiro de Deus, aleluia, foi morto antes da fundação do mundo. O projeto de Deus já estava pronto. O projeto de Deus já estava elaborado. Deus já sabia antecipadamente, pela sua presciência, aleluia, que o homem iria pecar. E Deus já tinha um projeto para as nossas vidas. Nós lemos aqui que Deus já tinha por si o plano, o único plano, o plano da salvação em Cristo Jesus.
não tinha como voltar atrás, o plano já estava pronto. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus promete lá, faz a primeira promessa, aleluia, prometendo que viria aleluia, que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus Cristo, o justo único, aleluia. Graça, por que graça? Porque nós não merecíamos a salvação, por isso a graça. A graça é um favor que nós não merecíamos, imerecidos. Mas estamos hoje aqui reunidos, no nome de Jesus. Aleluia. Recebendo esta graça maravilhosa. Talvez tenha alguém aqui ainda que não se rendeu aos pés de Cristo. Que ainda não aceitou a Jesus para participar, para ser participante. Hebreus capítulo 2, verso 3 diz que: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada por Ele, o Senhor Jesus, e depois pelos apóstolos, e chegou até nós. Mais de 2000 anos é pregada esta mensagem. A salvação é através de Cristo Jesus. Ele começou a pregar esta mensagem. E hoje eu estou aqui para pregar esta mensagem. A salvação chegou até nós. Depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, para adorá-lo, para bendizer, aleluia, para falar para Jesus que nós estamos aqui, porque Ele, através dEle, chegou a salvação a toda a criatura. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, é incomensurável. Esse pensamento não chegou em nossas mentes. Esse de tal maneira, amou demais, muito mais do que nós imaginamos, Deus nos amou. E entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, justo, sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, por nossas vidas, por todas as vidas. Aleluia, oh glória, oh irmãos, a presença de Deus, a glória do Senhor está nesse santuário. Eu sinto a presença de Deus nesse santuário, aleluia. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Lucas 12, 16 a 21 fala da vida de um rico insensato. Jesus contando uma parábola a respeito desse rico, que plantou muito, que colheu muito, e não sabia o que fazer com aquela plantação. Aí ele disse para a sua alma: minha alma, vou fazer mais espaço para pôr, vou fazer vários espaços para pôr a minha plantação, porque tenho muito, estou abastado. Aí Deus disse para ele em certo momento: louco, se te pedirem a tua alma, para quem será nesta manhã? Aleluia. Louco, se te pedirem hoje, se morreres hoje, para onde vais? Nós temos 2 lugares na eternidade. Um é com Cristo, para sempre, para toda a eternidade. Outro é longe dele, longe de Deus, para todo sempre. Oh, glória a Deus. A salvação, irmãos, foi um plano elaborado por Deus, Gênesis 3,15. Efetuado por Cristo na cruz do Calvário, João 19,30. Aleluia. E aplicado nas nossas vidas nos dias de hoje, pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus que mora em nós. É Ele quem aplica essa salvação, é Ele que nos aconselha todos os dias. Permanece firme, assim como o apóstolo Paulo diz: pegue toda a armadura, lute. Todos os dias lute, mas permaneça firme em Cristo Jesus, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Permaneça firme, constante, sem vacilar, sem sair a 1 minuto da presença de Deus, nem para a esquerda nem para a direita.
Permaneça com foco no alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, porque Ele é dono da nossa vida. Salvador, porque foi através dEle que nós alcançamos essa tão grandiosíssima salvação. Aleluia. Estamos bem? Estamos entendendo a palavra do Senhor, porque ela está falando em nossos corações. Nós alcançamos essa dádiva. Nós alcançamos pela graça, nós alcançamos a dádiva da salvação, aleluia. Irmãos, quero trazer 4 pontos aqui de consideração sobre a doutrina da salvação, o ensino da palavra a respeito da salvação. Por que somos salvos? Para que somos salvos? Para onde vamos depois desta vida passageira? Porque aqui é como um sopro. E nós já estamos lá, com Jesus na glória. Primeiro, porque havia uma necessidade da salvação. Por quê? Por causa da condição humana. Porque Paulo diz, em Romanos 3,23, que todos pecaram. Todos nós pecamos, éramos pecadores e longe estávamos da presença de Deus. Mas o plano da nossa salvação em Cristo Jesus já estava feito. O pecado é uma transgressão contra a lei de Deus e nós éramos transgressores da lei. E nós andávamos, diz o texto, errantes, como ovelhas que não têm pastor, cada um ia para o seu lado, assim como o povo de Israel. Quando morreu Josué, cada um fazia o que queria, adorava o que queria. Mas Deus tinha um plano para resgatar a sua igreja, o seu povo, de volta para si, e o fez através de Cristo. E nós estamos aqui nesta manhã adorando, louvando, glorificando, entregando um culto de ação de graça ao Senhor, porque Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele apagou a nossa cédula, a nossa dívida, que era alta, e Jesus nos resgatou mais uma vez. A situação do homem separado de Deus quando saiu do Éden, porque o homem tinha uma comunhão tão grande com Deus, irmãos, que Deus descia, a Bíblia diz, todos os dias, na viração do dia, para ter uma comunhão, uma conversa com o homem todos os dias. E isso foi quebrado por causa do pecado. E todos pecaram, a Bíblia diz. Que todos pecaram, sem exceção. E carentes agora, necessitamos de uma salvação. Necessitamos voltar para Deus, porque aquele que está separado de Deus está com um vazio muito grande na sua alma, e nós podemos perceber isso. As pessoas que se afastam de Deus têm um vazio, porque o preenchimento desse vazio é só com Deus. Aleluia. É só Deus que pode preencher esse vazio, e às vezes nós não entendemos as pessoas que saíram da presença de Deus e que foram de novo para este mundão, viver pela carne, viver em função da carne, fazendo a vontade do príncipe deste mundo. E nós não entendemos que lá dentro tem um vazio e que precisa ser preenchido, e só pode ser preenchido, é do tamanho de Cristo. Ele precisa, essas pessoas precisam de novo, aleluia, participar desta salvação. E Deus precisa preencher este vazio neles. A situação do homem, a necessidade da salvação, porque o homem ficou separado de Deus. E o que é que separava o homem de Deus? Isaías responde: o pecado. É o pecado, Isaías 59:2, que faz separação entre o homem e Deus. O homem está separado de Deus. E mais, o homem está sem paz, porque quem traz a paz, a verdadeira paz que preenche a nossa vida é Cristo. Agora o homem está separado de Cristo, está sem paz. Isaías comenta isso no seu Isaías 48:22. Os ímpios, aqueles que estão afastados de Deus, não têm paz. Não têm paz consigo. E nós contemplamos isso, as pessoas não têm paz consigo mesmo. Não tem paz com o mundo, umas com as outras. O que é falta de paz? É guerra,
Eles estão guerreando entre si, porque não tem paz. Nós como igreja do Senhor, precisamos entender que o mundo caótico está sem paz, e nós precisamos levar esta paz para eles. A igreja foi chamada para levar a palavra de paz para os gentios, para que eles venham a Cristo, para que eles sintam o prazer dessa salvação, para que eles sintam o gozo da salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos levar esta paz, a paz de Cristo. Jesus disse: olha, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou-la dar, mas uma paz que excede todo o entendimento humano. É o que ouvimos aqui. O barco está afundando, mas Jesus, que é o príncipe da paz, está ali. Então não importa a situação que nós estejamos, porque a situação não pode nos abalar. Nós não estamos condicionados na situação, porque Jesus está no barco. Mesmo que dormindo, Jesus está no barco. Aleluia, louvado seja Deus. O homem estava sem paz, separado de Deus, perdido, errante, como ovelha que não tem pastor. Imagine uma ovelha que necessita 100% do pastor das ovelhas, e agora não tem pastor. Ela anda errante, e ninguém sabe onde vai, onde caminha. Mas a Bíblia diz, Mateus 9:36, que elas andavam desgarradas e errantes como ovelha que não tem pastor, até que veio a plenitude dos gentios. E Jesus desce na terra como Deus encarnado em Jesus Cristo, e traz de volta através da sua palavra as ovelhas desgarradas de Israel. Aleluia. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Porque nós andávamos assim. Faz uma retrospectiva de sua vida. Nós andávamos desgarrados até que Jesus nos encontrou. Foi Ele que nos encontrou. A Bíblia diz, aleluia, foi Ele que foi atrás do homem. É sempre Ele. Leia a Bíblia e você vai ver que é sempre Ele que vai atrás. Adão, onde você está? E Adão se escondendo de Deus. Ele estava muito antes de você chegar. Ele já estava te procurando, porque a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aleluia. Segundo ponto, a providência divina na salvação. Jesus já pagou tudo. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário e selou a nossa dívida. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há. Você está salvo em Cristo Jesus. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque teve uma providência divina na salvação. Aprove a Deus redimir nós, resgatar diante um pagamento de dívida. Aprove a Deus nos resgatar, trazer nós de volta para Ele. Não foi nós que fomos, foi Ele que veio a nós e nos resgatou para Ele. Glória a Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sem importar como você era, sem importar quem você era, sem perguntar se você era rico ou pobre, Ele queria resgatar o perdido. Independente da condição desse perdido. Deus não estava olhando para a condição pecaminosa, Ele queria nos resgatar. E aconteceu esse resgate. E aconteceu. Ele não perguntou para você se o seu pecado era pecadão ou pecadinho. Ele não perguntou se você estava no lamaçal de pecado ou no lodinho de pecado. Para Ele não interessa. O que importa para Deus é que Ele queria te resgatar, e Ele conseguiu, porque você está aqui hoje, adorando a Deus, livre da condenação do pecado, porque agora nenhuma condenação há sobre a sua vida. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. 1 João 14:8 diz que Deus nos amou o mundo de tal maneira, porque Deus é amor.
Ele é a essência do amor. Para Deus não tem como Ele não te amar. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela, olha, Deus não está agarrado com esse negócio aí não. Deus amou e ama incondicional e independente do que você fez. Ah, mas será que Deus realmente me perdoou? Perdoou e deu. A Bíblia diz que Ele jogou para trás tudo aquilo que você fez, é da agora para frente. Aleluia, louvado seja Deus. Deus redimiu nossos pecados em Cristo. O preço do resgate, apesar da salvação ser pela graça, o preço do resgate foi pago por Jesus Cristo. O preço exigido por Deus era preço de sangue. Vida por vidas. A vida do Senhor Jesus pela vida de toda a humanidade. Aqueles que nasceram antes e aqueles que hão de nascer estão quitados, está pago. A cédula foi paga. Vida por vidas, sangue por vidas. Jesus teria que derramar o seu sangue na cruz do Calvário para que houvesse a salvação. O apóstolo Paulo, na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele fala da ressurreição. Jesus teria que ressuscitar, porque se Jesus não ressuscitasse, a nossa pregação é vã. Porque se Jesus não ressurgisse dos mortos, a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos e continua vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Fazendo isso, Jesus nos livrou da culpa do pecado e da escravidão de Satanás. Colossenses 1,13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entende isso? Você estava lá. Ele pegou você, lavou, limpou, adornou, botou um anel, botou sandálias nos pés, botou uma veste nova. Agora você está limpo, sem condenação e te transportou para cá. Para o reino. E aí o próprio Jesus diz, mas o reino já está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Nós somos súditos de um rei, porque nós somos participantes do reino de Deus, onde o Senhor é o rei, onde o Senhor é o cabeça, e é Ele que nos distribui, é Ele que faz essa contagem dos seus servos. Terceiro ponto, o que devemos fazer para sermos salvos? Não me responda o que você acha que você deve fazer para ser salvo. Ou o que você acha que você já fez para ser salvo. Jesus já pagou a cédula. Jesus já nos resgatou. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Tem algumas coisas que nós podemos fazer que Jesus... Eu costumo dizer que Jesus ele faz o impossível na nossa vida, porque para Deus nada é impossível. Então Jesus está atuando na nossa vida no impossível, naquilo que nós não podemos fazer. Jesus está fazendo aquilo que nós não podemos, aquilo que a medicina não pode. Aquilo que os doutores não podem, Jesus está fazendo, curando, batizando. Jesus está batizando, porque só Ele tem o poder para batizar com seu Espírito Santo. Então isso nós não podemos fazer. Mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. Para alcançar a salvação, nós temos que crer. Primeira coisa que nós temos para alcançar a salvação é crer. E lá atrás, quando nós se ajoelhamos perante Cristo, porque nós tínhamos fé e nós criamos e cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então a primeira coisa, está lá em Marcos 16, quem crer e for batizado, será salvo. Então você creu em Cristo, como Filho unigênito do Pai, que foi enviado para que toda a humanidade tivesse salvação. E nós estamos aqui pela fé, porque cremos no Filho de Deus. Aleluia.
Você crê no Filho de Deus? Aleluia. Segunda coisa é arrepender-se. É chegar à conclusão, irmãos, de que você é pecador, eu sou pecador. De que nós somos pecadores. Arrepender-se, Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E foi assim que aconteceu comigo. Eu penso claramente que foi assim que aconteceu contigo. Você se arrependeu de todo o seu coração e houve festa no céu por um que se arrependeu. Aleluia. Festa no céu, quando uma pessoa vem aqui na frente, confessa com seus lábios que Jesus é o Cristo de Deus e se arrepende de todas as coisas que fez para a salvação em Cristo. Terceira coisa é obedecer. Um texto muito lindo de 1 Samuel 15:22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, a sua lei? Naquela época se sacrificava muitos animais para a cobertura do pecado. E aí chega num ponto que Samuel diz: olha, tem mais prazer Deus em sacrifícios, em gordura de carneiro, do que em obedecê-lo. Está falando para Saul, que desobedeceu a ordem prima do Senhor. Temos que atentar para isso, para a obediência no Senhor. Porque é isso que nós devemos fazer. Crer, arrepender-se, obedecer à palavra de Deus. Estamos nós obedecendo? Não responda. O que mais? João 14:15, se vocês me amam, Jesus dizendo para os discípulos: vocês me amam? Me amam. Mas se amam, obedeça os meus mandamentos. Obedeça a minha palavra. Siga conforme a palavra. E a última coisa aqui nesse contexto, o que devemos fazer para ser salvos? Seguir a Cristo. Ah, mas aí é fácil, né? Seguir o rei, o dono do ouro, da prata, é fácil. Não é tão fácil. Porque o próprio Jesus diz: olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si. Irmãos, renunciar a nós, eu me renunciar de coisas que eu mais gosto, você renunciar, mas é o que Cristo está dizendo. Quer seguir-me? Escolheu seguir-me? Renuncie-se. Renunciar a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, porque Cristo carregou a dele. E nenhum de nós conseguiríamos carregar a cruz que ele carregou, porque lá estavam cravados os pecados de toda a humanidade. Era pesada. Qual é a sua cruz? Tome no seu ombro e carregue todos os dias. Além de renunciar todas as coisas que você gosta, que você pretende por amor de Cristo, tome a sua cruz. Não é tão fácil como a gente imaginou. Por isso que as pessoas desistem no meio da caminhada. As pessoas acham que estão carregando um peso muito pesado. Pesado foi a cruz que Cristo carregou, que nenhum de nós, todos nós juntos poderíamos carregar. Aleluia. Estamos entendendo? A palavra de Deus está falando conosco. A salvação pela graça, mas não de graça. Porque o preço que Jesus pagou foi alto. Agora nós temos que fazer a nossa parte no plano. Deus conta conosco no plano da salvação. Ele faz a parte que nós não podemos, mas nós temos que nos dispor a fazer a nossa parte. Oh, louvado seja Deus. Agora nós vimos que o que devemos fazer para a salvação: arrepender-se, crer, obedecer, escolher seguir a Cristo. Você escolheu seguir a Jesus Cristo. Eu escolhi, nos obreiros, todos nós escolhemos a seguir a Jesus. Nós escolhemos, é uma escolha, você teve escolha.
O mundo tem escolha. Ou segue a Jesus ou segue o príncipe desse mundo. Às vezes é uma escolha difícil para fazer, porque o príncipe desse mundo oferece coisas inimagináveis, que às vezes, né, as pessoas ficam assim, meu Deus, isso é muito para mim, é muita riqueza, é muita coisa para mim. Mas é isso que ele oferece. Jesus, certa vez, disse, olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Vocês querem me seguir? Vocês ainda querem ir comigo? Queremos, Senhor. Eu decidi seguir a Cristo há 20 anos atrás, um pouco mais. Aleluia. Eu decidi. Foi uma decisão que eu fiz, seguir a Cristo. E eu não posso arredar o pé. Eu não posso, você não pode. Você tem que continuar firme nos caminhos do Senhor. Eu tenho que continuar firme nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Porque os anjos de Deus estão ao nosso redor, Deus está nos protegendo. Mas o inimigo os nossos inimigos, o inimigo de Deus está ao nosso derredor. Pronto para tragar. A Bíblia diz que se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos, mas não é possível porque nós temos a mão do Senhor sobre a nossa vida. Você tem a mão do Senhor sobre a sua vida. Você está protegido pelo Santo, pelo Todo-Poderoso, aleluia. As mãos do Todo-Poderoso estão sobre as nossas vidas. Então ele não tem poder sobre a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque a igreja tem um cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. E a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado na terra, no céu, debaixo da terra. Deus deu todo o poder para Cristo, para que Ele cuidasse da sua igreja, para que Ele, aleluia, protegesse a sua amada. Mas a nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte, que não é muito, porque Cristo já pagou o preço. A nossa parte nós temos que fazer. Já caminhando para o encerramento, uns passos para a salvação. Alguns passos para a salvação. Parece até que estou falando com pessoas não crentes, né? Mas são pessoas crentes. A palavra é para a igreja de Éfeso. A palavra é para uma igreja que Paulo chama de santos. Uma coisa que eu queria deixar aqui, que santo é uma pessoa que está caminhando para a santificação, para ser igual a Cristo, para ser da mesma estatura que Cristo. Não é perfeito. Nós somos santos. O apóstolo chama quase todas as igrejas, até mesmo a de Corinto, que era uma igreja meia... Ele chama de santos, aos santos que estão lá em Corinto. Nós somos santos. Mas nós não somos perfeitos. Nós temos que reconhecer que precisamos de Cristo, porque não somos perfeitos. Está vindo uma irmã aí já, ó. Ela entendeu a palavra. Ela entendeu. E está vindo aí. Oh, glória. Louvado seja Deus. Então, amados, um dos passos para a salvação é reconhecer que é pecador. Nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos com a nossa boca o nosso pecado e Deus perdoa. Não tem nenhum pecado, nenhum, que Deus não pode perdoar. Nenhum. Ah, mas eu tenho um pecado. Só um. Mas se você está aqui, você nunca cometeu. Se você está aqui, porque você é salvo em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus. Se você está aqui, porque o seu coração arde. Aleluia. As pessoas se perguntam, mas qual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? Qual é o pecado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se você está aqui, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque tem temor na sua vida. Você está aqui escutando a palavra de Deus, na casa de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Reconhecer que é pecador. Romanos 3:23, já mencionei. Todos pecaram e agora nós carecemos da graça de Deus. O reconhecimento
é operado pelo Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não queira convencer um pecador que ele é pecador. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa ajuda é trazer ele para Cristo. E Cristo faz a obra na vida do... É Cristo quem faz a obra, irmãos. Não somos nós. O nosso papel é trazer o pecador a Cristo. E Cristo transforma ele. E Cristo transforma ele. Você crê? Eu creio porque eu fui transformado por Cristo. Eu sei quem eu era. Eu reconheço que eu sei quem eu era. Mas já não sou mais. Estou em construção? Estou. Precisa ainda Cristo trabalhar na minha vida até o final da minha vida. Até o final da sua vida, Cristo vai trabalhar na sua vida. Isso quer dizer que Cristo vai adornar uma igreja santa, lavada, remida. Para quando chegarmos na presença do Pai, transformados por Cristo. Aleluia. Eu creio que nós todos estamos entendendo a palavra de Deus. Eu creio que todos nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia. O reconhecimento é operado pelo Espírito Santo através da mensagem, olha só, através da mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que a nossa fé aumenta ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Que bom é ter uma igreja que conhece os textos bíblicos. Cada vez que eu falo um texto, a igreja termina o texto. É a igreja que estuda a palavra. É a igreja que lê a palavra. É a igreja que conhece a palavra. É a igreja que segue por essa bússola que está lá no Salmo 119, 105. É ela que nos dirige, é ela que nos guia. Esta palavra. Confiar em Jesus como seu Salvador. O que é confiar, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando, eu confio na minha esposa, eu confio plenamente, 100%. Mas eu sei que ela está em construção. Eu sei que ela pode falhar. Jesus não falha. Por isso a nossa confiança de entregar tudo a Cristo. Nós temos que confiar a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa fazenda e tudo que nós tiver, confiar a Cristo. Nele nós podemos ter confiança. 100%. Né? Não tem como, então... Alguns passos: reconhecer que é pecador, confiar totalmente em Jesus Cristo, confiar e entregar. Confiança é entregar a alguém tudo que temos sob sua responsabilidade. Será que Cristo é responsável para me entregar tudo assim para Ele? Vou ficar com 10 para mim, irmão. Assim, para garantir, eu vou ficar com 10 assim no banco, para garantir, vou dizer, Senhor, vou entregar quase tudo. Não funciona com Cristo. Não funciona. Ou é tudo ou é nada. É tudo ou nada. Então nós temos que ter confiança. Então um passo que nós tomamos para alcançar a salvação é confiar a nossa vida em Cristo. Olha só. Estava comentando, não sei se foi com o Giovanni na escola dominical, alguma coisa assim. Abraão, ele teve um filho com Agar. Foi embora. Ele teve um filho com Sara, a Isaac. E ele colocou toda a sua confiança na sua família. E ele começou a ter um sentimento por Isaac maior do que o sentimento que ele teve por Deus. E Deus não queria perder Abraão. Aleluia. Olha só o que Deus veio agora do céu. Olha só, Deus não quer te perder. Por isso, às vezes, Deus faz coisas que nós não entendemos, porque Ele não quer te perder. Deus não pode te perder. Deus não pode nos perder. Aí o que Ele faz? Ele diz, Abraão, toma Isaac e vai lá num dos montes de Moriá e dá ele a mim em sacrifício. Oh, coisa triste. Oh, irmãos, você pegar o seu único filho, porque o outro tinha ido embora, o seu filho ali, seu filho amado. Mas Abraão precisava aprender que a confiança dele estava em Deus.
E muitas vezes Deus nos tira alguma coisa, porque nós nos apegamos muito nela. E Deus está dizendo, a tua confiança tem que estar em mim, não no que você tem, não no que você é. Porque nós não somos nada. Aleluia. Eu disse que eu comecei tremendo, né? Mas agora eu não sei. Eu estou indo para o término já. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Abraão confiou em Deus a ponto de quando Isaac perguntou, mas pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Aí Abraão disse para ele assim, meu filho, o sacrifício Deus proverá. Confiança, irmãos. Confiança de que mesmo que ele matasse Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac, porque ele era o filho da promessa. Ele era o filho da promessa. Confiança total em Deus. Uma coisa muito interessante, eu tenho aqui Provérbios 3:5 que diz assim, ó, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração, isso quer dizer 100%, e não te apoie em nada que você tenha, e nada que você possa ter, 100%. Provérbios 3:6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os teus caminhos mais estreitos, as tuas veredas. Então, confiança. O próximo é confessar que Cristo é o Senhor e Salvador. Além dele ser o Senhor, por que o Senhor vem na frente? O Senhor vem na frente porque nós entregamos tudo. Porque se você não entregar tudo para Cristo, você não confia nele. E se você não confiar em Cristo, você não consegue a salvação em Cristo Jesus, porque você não confia nele. Então, primeiro tem que ser Senhor e depois Salvador. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, 9. Se a tua boca confessar... O ponto C diz, confessar que Cristo é o Senhor Salvador. Se a tua boca, Romanos 10, 9, se a tua boca confessares, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus, será salvo. Romanos 10, 10 diz assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca confissão para a salvação. Amém? Vamos terminar? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou muito conosco nesta manhã. Eu creio que se tiver alguém aqui, irmãos, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, tem a oportunidade, porque a porta está aberta. A porta da salvação estará aberta até a vinda de Jesus. A porta está aberta. Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça não é de graça, mas é pela graça. Aleluia. Vamos nos pôr de pé? Deus é maravilhoso, né? Deus, Isaías estava numa caverna e passou um terremoto. E ele disse, Deus está no meio do terremoto. Não estava. Passou uma trovoada, Deus está no meio da trovoada, do fogo, não estava. Passou um vento brando, ele achou que Deus não estava naquele vento, e Deus estava ali, para falar com ele. O que eu quero dizer com isso, que muitas das vezes nós esperamos do pregador, né? A irmã Nelly pregou aqui com poder, com graça, e aí, segundo o culto, você pensa assim, vai vir um pregador aí com poder e tal, que vai... Aí vem aquele vento brando e fala aos nossos corações através da palavra. E foi bênção no primeiro e bênção no segundo. Aleluia. Porque nos dois cultos, a palavra falou na nossa vida, na minha e na sua vida. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Vamos nos alegrar? Vamos tocar alguma coisa, cantar alguma coisa, não sei se tem alguma coisa preparada aí para a banda. Eu quero saber se tem alguém para Jesus. Se tem alguém que não tinha certeza da sua salvação. Hoje tem. Vem, vamos orar por você. Vamos orar juntos. Não vamos orar por você, vamos orar juntos porque eu careço também. Você tem certeza da sua salvação?
em Cristo Jesus? Eu quero que você saia do seu lugar, se você quiser. A conclusão está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e salvarei a sua vida. Não, sararei a sua terra. O arrependimento sincero, se humilhar, orar, buscar, se converter. Se converter fala do novo nascimento. Vamos louvar, vamos adorar. Oh glória, aleluia. O arrependimento sincero de coração, se humilhar, orar, buscar, se converter, proporciona na vida do homem a salvação eterna em Cristo Jesus. Levante a sua mão. Você que pode levantar a sua mão e adorar, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Você que quer se render aos pés de Cristo, vem aqui na frente. Aleluia. Mais um minuto, nós estamos acabando. Mais um minutinho. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus maravilhoso, Pai eterno, Senhor, sou agradecido, Senhor, pela minha vida que está pautada em Cristo Jesus e na sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. A tua igreja, Senhor, segue impoluta, Senhor, com a cabeça levantada para o alvo que é Cristo Jesus, a porta da salvação, e quem entrar por ela achará pastagem. Deus nos abençoe. Nos dê um dia abençoado em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, para a salvação de toda a humanidade. Nós somos chamados como igreja que prega a Tua palavra. Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã. Vamos estar orando pela nossa irmã Vera. A irmã Vera perdeu o pai, né? O pai dela ontem. Ela deve estar arrasada, né? Vamos estar orando para que o Senhor possa confortar o coração da irmã Vera nesse momento muito difícil que ela está passando. Amém? E eu quero nesta noite ou nesta manhã fazer menção aos irmãos que no próximo domingo, em nome de Jesus, a nossa escola bíblica dominical vai iniciar às 9 horas da manhã. Nós não teremos, ou seja, essa semana ainda teremos normal, terça-feira vai ser escola dominical, quinta-feira estaremos aqui numa palavra pastoral, mas no próximo domingo a gente vai voltar toda a nossa normalidade em nome do Senhor Jesus, viu? Então a nossa escola dominical vai começar às 9 horas da manhã e às 11 horas começa o nosso culto. Os irmãos estão entendidos, amém? Próximo domingo, em nome do Senhor, nós estaremos voltando à nossa normalidade. E continuando, os irmãos, o uso da máscara, como os irmãos sabem, né, as autoridades estão dizendo que aqueles que já tomaram as 2 doses da vacina têm liberdade, se quiser usar, usa, se não quiser, não usa a máscara. Mas aqueles que ainda não tomou as vacinas, por favor, fica com essa máscarazinha para poder obedecer, né, às nossas autoridades. Mas se já tomou as 2 doses da vacina, penso que já os irmãos têm liberdade, se quiser usar ou se não quiser usar. Exceto se você for chegar em algum lugar onde exige, aí é diferente, né? Você vai estar debaixo da autoridade do local onde você estará entrando. Porque tem alguns lugares que ainda exigem a máscara, não é isso? Ainda existem alguns lugares que exigem. Tem lugares que não existe. Se você já tomou as 2 doses da vacina, já está liberado para estar não usando a máscara. Fica a critério de cada um dos irmãos. E penso que são só esses os nossos avisos.
vamos estar agradecendo ao Senhor por este culto maravilhoso, esta manhã maravilhosa que nós passamos aqui. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos por essa grande oportunidade, pela tua palavra que nós recebemos nesta manhã, pela vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor seja conosco, leva-nos para nossos lares. Senhor, os pedidos de oração, o Senhor conhece cada necessidade. Nós queremos apresentar a ti a irmã Vera, que está passando por esse momento tão difícil na sua vida, da perca do seu papai. Senhor, visita ela onde estiver neste momento, consola o seu coração. Há tanto tempo não via, e agora a notícia é que ele partiu para a eternidade. Mas o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor conhece a estrutura da tua filha. Entra com providência e opera um milagre, Senhor, nas emoções da tua filha. Pai, obrigado por tudo, por cada vida aqui presente. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida.